Bom dia, meninos. Vamos começar uma unidade nova, a unidade Antigo Regime, Absolutismo e Mercantilismo numa Sociedade de Ordens. E como veem pelo título, vamos dar um conjunto de conceitos novos, conceitos sociais, económicos e políticos, onde normalmente vocês têm algumas dificuldades e, portanto, precisam de estar atentos e depois de fazer uma leitura atenta também do manual. No final, vão ter que saber responder como estavam organizados o poder, no antigo regime, a sociedade, a economia, vão ter que saber explicar o que era e em que consistiu o mercantilismo, vão ter que saber apontar os casos de exceção, que foram a Inglaterra e a Holanda, explicar porquê, e as páginas do manual são da página 93 a 105. E vamos começar pela sociedade no antigo regime. E, claro, a primeira coisa que temos que tentar perceber é o que quer dizer isto antigo regime. É um nome, uma designação, dada pelos historiadores, à sociedade ao período dos séculos XVII e XVIII, e a razão por que deram este novo nome é porque a sociedade mantinha-se com muitas coisas parecidas com a sociedade feudal, mas, ao mesmo tempo, tinha algumas coisas novas. E é isso que vamos ver nos slides seguintes. Ora bem, igual à Idade Média, a sociedade era uma sociedade dividida em três ordens, ou seja, tripartida. Tínhamos o clero, tínhamos a nobreza e tínhamos o povo. Só que a partir de agora nós vamos utilizar esta expressão, terceiro Estado. Já não é correto dizer o povo. E porquê que não é correto dizer o povo? Porque o terceiro Estado já não são só os camponeses, são também os burgueses que se vão afirmando cada vez mais, vão tendo cada vez mais influência, quer económica, porque vão enriquecendo com o comércio e com as manufaturas, como também vão passar a ter alguma influência política. Portanto, temos aqui algo muito parecido, apesar dessa influência e da instrução que tinham e da riqueza que tinham, o terceiro Estado continuava a ser não privilegiado, enquanto que a nobreza e o clero continuavam a ser as ordens privilegiadas. Era, portanto, uma sociedade estratificada, e temos aqui uma pirâmide idêntica àquela que já vimos para a Idade Média. A base da pirâmide, constituindo a maior parte da população, eram cerca de 98% da população, era o terceiro Estado. O terceiro Estado, como já vimos, eram os camponeses, mas era também esta burguesia que, desde o século XII, se começa a dedicar ao comércio, à manufatura ou artesanato e vai ganhando alguma importância. Temos a seguir a nobreza, o clero e, finalmente, o rei. Reparem que está aqui um quadrado vazio, o que quer dizer que junto aqui da nobreza irá aparecer alguma coisa. Para além de que não dizemos nobreza, dizemos nobreza de espada. O que é que isto quer dizer? Esta nobreza é a nobreza que vem desde a Idade Média, é a nobreza antiga, a nobreza de sangue, a nobreza que os filhos herdavam os títulos dos pais. Portanto, é a nobreza tradicional, aquela que nós já estudamos. E era impossível que uma pessoa que nascesse no terceiro Estado, durante a Idade Média, pudesse passar para a nobreza. No entanto, agora, durante o Antigo Regime, nós vamos ver que alguns burgueses, principalmente os mais instruídos, que vão ocupar altos cargos administrativos junto do rei, o rei, para os compensar, para os premiar, dá-lhes títulos de nobreza e, portanto, aparece aqui, ao lado da nobreza antiga, da nobreza tradicional, nobreza de sangue ou nobreza de espada, uma nova nobreza que é a nobreza de toga. Toga é aquele fato, por exemplo, que os juízes ainda hoje usam, portanto, por isso se chama a nobreza de toga, que vinha então da burguesia. E aqui está um pormenor novo, a passagem de alguns, não eram muitos, poucos, mas alguns burgueses para a nobreza, trazendo grandes fortunas, muitas vezes muito mais ricos do que a nobreza antiga, cuja riqueza era terras, portanto, os domínios senhoriais, enquanto que os burgueses, a sua riqueza era em dinheiro que ganhavam com o comércio e com as manufaturas ou artesanato.
O clero continuava a não pagar impostos, tal como já estudámos, continuava a ter o direito de recolher o dízimo, de cobrar o dízimo a toda a população, 9 a 12% da colheita, continuava a só poder ser julgado num tribunal próprio e a ter leis próprias, portanto, muito parecido com aquilo que nós já estudamos. Quanto à nobreza, no que toca à nobreza antiga ou nobreza de espada ou de sangue, eles continuavam a ser os donos das grandes propriedades, que nós conhecemos como domínios senhoriais ou domínios feudais, e aí cobravam direitos, cobravam impostos, cobravam tarefas aos camponeses que viviam nos seus domínios, mas começam também a ocupar cargos públicos. Cargos públicos eram cargos que lhes eram dados pelo rei, diferentes dos outros, destes cargos administrativos que vamos ver a seguir, eram cargos dentro do palácio, e isto foi uma maneira que o rei arranjou de controlar a nobreza, portanto, de tirar poder à nobreza, porque lhes dava cargos dentro do palácio, eles viviam no palácio com o rei e serviam o rei e, portanto, estavam sob o controle e dependentes do monarca. A nobreza de toga, já vimos, eram burgueses com formação universitária, que ocupavam cargos administrativos, são cargos diferentes, por exemplo, eram os tesoureiros, eram os ministros do rei, e o rei, para os recompensar, dava-lhes títulos de nobreza e, portanto, eram uma nova nobreza ou nobreza de toga. Finalmente o povo, que agora vamos começar a designar como terceiro Estado, era o grupo não privilegiado. Não privilegiado eram os camponeses, que continuavam a viver na miséria, com um sem número de obrigações, de corveias, de impostos que tinham que pagar, a dízima que tinham que pagar à Igreja, mas também estava neste terceiro estado a burguesia, e alguma dessa burguesia eram comerciantes extremamente ricos, com grandes fortunas, eram advogados, eram funcionários do rei, pessoas com grande instrução, mas que não tinham nenhum direitos e tinham obrigações, pagavam impostos, e, portanto, não gostavam desta situação. Só para terem uma ideia dos impostos que os camponeses tinham que pagar e da vida miserável que viviam, reparem, nós alguns já estudámos, eles tinham que pagar ao senhor o censo, a colheita, corveias, banalidades, coisas que nós já estudámos. Eles tinham que pagar ao clero a dízima, também já vimos isto, mas ainda tinham que pagar ao rei impostos indiretos, como as ajudas e a gabela, e impostos diretos, como a talha, a capitação e a vindema. Portanto, não é de admirar que vivessem uma vida absolutamente miserável e que se revoltassem contra todas estas obrigações que tinham. Eu fiz este quadro aqui, que depois irei disponibilizar como imagem, como é costume, para vocês porem no final da vossa resposta sobre a sociedade e que organiza tudo aquilo que eu estive a dizer até agora e o que está nos slides anteriores. Temos aqui uma caricatura da época para nos ajudar melhor a compreender qual era o sentimento que havia na época. E reparem, estão representadas as três ordens sociais. E enquanto que o clero aparece aqui, gordo, de boa saúde, mostrando que vivia uma vida desafogada, uma vida de luxo, porque cobravam a dízima e, portanto, tinham uma grande riqueza. Vemos aqui a nobreza, um nobre numa posição de vaidade, porque viviam para o luxo, para a ostentação. Enquanto isso, o terceiro estado aparece aqui representado como um esqueleto que era o que ficava depois de pagarem todas as obrigações, com uma espada na mão, porque tinham que servir o rei na guerra, com uma pá na mão, porque tinham que servir os seus senhores em corveias e em trabalho e em obrigações, e ainda com uma grilheta com uma bola de ferro presa ao tornozelo, como são os prisioneiros, para mostrar que, de facto, nem sequer tinham liberdade. Politicamente, não se assemelha de maneira nenhuma, não é igual àquilo que nós estudamos na Idade Média, em que o rei teve que dividir o seu poder pelos nobres para que estes o ajudassem a defender o seu território. Agora o rei conseguiu concentrar em si
todos os poderes. Portanto, tem poder absoluto. Chamamos a isto o absolutismo régio, ou seja, o poder absoluto do rei, que tem um princípio por trás, que é o poder é de origem divina, portanto, o poder pertence a Deus. O rei governa em nome de Deus, ou seja, o rei recebe o poder de Deus e, portanto, não tem de prestar contas a ninguém. E esta é a justificação para este poder. Quase que poderíamos dizer que, para além do poder absoluto, o rei tem um poder sacralizado, ou seja, era justificado como origem divina, poder de direito divino. Exemplos de reis absolutos são, por exemplo, Luís XIV em França e Dom João V em Portugal. Eram reis que se rodeavam de uma corte dos seus nobres, do conjunto dos seus nobres, viviam uma vida luxuosa, uma vida de festas e, inclusivamente, o rei Luís XIV é conhecido como o Rei Sol, pela maneira como se vestem, portanto, eles ostentavam o seu luxo, a sua riqueza, e dizia uma frase, l'état c'est moi, o Estado sou eu, que mostra bem que o seu poder era absoluto. Ele considerava-se a si próprio como sendo o Estado, como não tendo que dar, podendo tomar todas as decisões e não tendo que dar, prestar contas a ninguém. Outra maneira destes reis imporem o seu poder e mostrarem o seu poder e o seu luxo foi a construção de grandes obras. É o caso do Palácio de Versalhes, mandado construir por Luís XIV, que é gigantesco e onde ele vivia rodeado dos nobres a quem dava os tais cargos e que viviam na dependência dele. Ou, no caso de Portugal, o convento de Mafra, que foi mandado construir pelo rei Dom João V. Portanto, a arquitetura, as grandes obras, eram símbolos deste poder absoluto do rei. Mais uma vez, vamos tentar ter um esquema para o fim da vossa pergunta da caracterização política do antigo regime e vamos então rever. O rei era o representante de Deus na terra. Portanto, governava em nome de Deus. Concentrava em si todos os poderes, ou seja, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. O poder de fazer as leis, o poder de obrigar todos os outros a cumprir as leis, ou seja, de mandar executar as leis, e o poder de julgar. E era exaltado através da arte, quer fosse as joias, a joalharia, quer fosse a própria arquitetura, a construção de grandes obras. Para além disso, ele controla a nobreza através dos cargos que concede à nobreza para eles viverem no palácio junto com o rei. Ele forma um exército nacional e, finalmente, ele controla a igreja. E, portanto, o poder do rei era, de facto, um poder absoluto e coloquem este esquema no final da vossa pergunta sobre o poder, como é que se caracteriza o poder no antigo regime. Então, o que é que nos falta agora? Falta-nos a economia. Economicamente é onde nós vamos encontrar mais diferenças, embora também haja semelhanças, algumas semelhanças, com aquilo que estudamos já na Idade Média. E a primeira semelhança é que a maior parte das pessoas continuava a viver da agricultura. Todo o interior, todas as aldeias, continuavam a viver nos domínios senhoriais e continuavam a viver da agricultura. Só que a agricultura era uma agricultura com uma muito baixa produtividade, produzia muito pouco. E porquê que produzia muito pouco? A maior parte das terras acabavam por estar ao abandono. Não só porque havia falta de mão de obra, desde a crise do século XIV, da peste negra e do aumento da mortalidade naquela altura e da queda demográfica, que havia uma falta de mão de obra crónica nos campos e muitos dos que estavam nos campos fugiam agora para as cidades à procura de melhores condições de vida. Mas não era a única razão para as terras estarem ao abandono. Os próprios nobres, os donos dos domínios senhoriais, como vocês sabem, agora estão a viver na corte junto do rei. E vivem no palácio junto do rei, têm cargos junto do rei e, portanto, não investem, não se interessam muito pelos seus domínios senhoriais e não investem numa modernização da agricultura. O que é que nós sabemos já em relação à agricultura? Que já há a rotação trienal, portanto,
um terço dos campos está em pousio, enquanto as outras duas partes estão a produzir. Só isso faz com que a produção não seja muito grande. Como só um terço dos campos é que está em pousio e que serve para alimentar o gado, não pode continuar a crescer a produção do gado. Ela cresceu, mas não pode continuar a crescer, e, portanto, isso faz com que haja uma insuficiência de estrume para adubar a terra, o que, por sua vez, faz com que seja necessário pôr campos em pousio. Portanto, reparem que é um ciclo vicioso que faz com que a produtividade seja baixa, apesar de todas aquelas inovações técnicas que nós estudamos para a agricultura no século XII. Mas, se formos para as cidades, que se situam a maior parte das vezes no litoral, o panorama era completamente diferente. Aí, as manufaturas, o artesanato vai cada vez se desenvolvendo mais, o comércio vai se desenvolvendo também mais, principalmente o comércio marítimo, e que produtos é que são comerciados? Quer os produtos manufaturados, isto principalmente nos países do Norte da Europa, Inglaterra, Holanda ou Países Baixos. Vocês viram já para trás que Portugal e Espanha compravam todos os produtos que precisavam aos países do Norte da Europa, e também um comércio dos produtos coloniais, ou seja, dos produtos que vinham do Brasil, da América, das colónias orientais, e, portanto, este comércio vai fazer com que a burguesia ganhe cada vez mais dinheiro e nas cidades vai se afirmar esta burguesia rica que vive do comércio e das manufaturas. O texto que temos agora aqui é a propósito de Colbert. Colbert era o ministro de Luís XIV e o texto é escrito pelo embaixador veneziano na corte de França. E eu vou lê-lo para vocês. O seu objetivo, portanto, de Colbert, é tornar o seu país mais opulento, ou seja, rico, do que todos os outros, abundante em mercadorias e rico nas artes, ou seja, no artesanato, na manufatura, sem ter necessidade de coisa alguma, ou seja, de comprar aos outros países, e com capacidade de fornecer toda a espécie de coisas aos outros Estados, ou seja, tendo tantos produtos que pode vendê-los aos outros países. Por consequência, tudo faz para instalar em França as melhores indústrias e impedir os outros Estados de introduzirem os seus produtos no Reino de França. No fundo, o que está a dizer esta frase é que Colbert queria que a França fosse autossuficiente, tivesse todos os produtos de que necessitasse, de que pudesse vir a necessitar dentro, portanto, produzisse tudo o que precisava, não precisasse de comprar ao estrangeiro e tendo produtos suficientes para vender para o estrangeiro. Sua Excelência entusiasma-se tanto com a entrada em França de ouro dos outros países, como se preocupa, ansiosamente, em impedir que ele saia e dá ordens muito severas nesse sentido. Ora, esta ideia de Colbert é conhecida como mercantilismo, que no fundo é uma política económica que é característica dos séculos XVII e XVIII e que defende que a riqueza de um Estado, ou seja, o Estado é tanto mais rico, quanto a quantidade de metais preciosos, de ouro, de prata, que guardar nos seus cofres. E como é que um Estado consegue isto? Consegue isto não comprando ao estrangeiro, produzindo e vendendo o que produz ao estrangeiro para que entre ouro. Como é que nós chamamos quando um país vende a outro país? Exportações. Quando um país compra a outro país, importações. De cada vez que exportamos, o país ganha dinheiro. De cada vez que importamos, o país gasta dinheiro. E a isto chamamos a balança comercial. Se nós importarmos tanto como exportarmos, gastamos dinheiro nas importações porque estamos a comprar, ganhamos dinheiro nas exportações porque estamos a vender, mas não conseguimos acumular ouro nos cofres do país, porque no fundo estamos a gastar o mesmo que estamos a ganhar. Ou seja, a isto chama-se uma balança comercial equilibrada.
Que outros tipos de balança é que podemos ter? A balança comercial favorável. Numa balança comercial favorável, reduzimos tanto as importações, quase não importamos, que o prato da balança fica levezinho e, portanto, não gastamos dinheiro. E, ao mesmo tempo, vendemos o máximo possível, ou seja, exportamos, o que faz com que o prato da balança fique pesado. Temos muito mais exportações do que importações, portanto, ganhamos dinheiro. O país ganha dinheiro. É uma balança comercial favorável. Numa balança comercial desfavorável ou em déficit, é exatamente o contrário. Portanto, nós não produzimos e não conseguimos exportar quase nada e, em contrapartida, temos que importar tudo o que consumimos, ou seja, estamos a gastar muito mais do que aquilo que estamos a ganhar e, por isso, a balança fica negativa, desfavorável ou em déficit. Para ver se vocês perceberam, a balança defendida por Colbert é esta, é a balança comercial favorável. Ele não quer importações, quer o mínimo de importações possível e quer aumentar as exportações de maneira a ganhar dinheiro. Em contrapartida, o que já estudaram para Portugal na matéria anterior, Portugal fazia o comércio com o Oriente, ganhava dinheiro, é um facto, mas não investia esse dinheiro na indústria e na agricultura portuguesa. E, portanto, ia comprar tudo o que precisava aos países do norte da Europa. Então, é uma balança comercial desfavorável ou em déficit. Nós importávamos tudo, tínhamos poucas exportações porque não produzíamos e, portanto, acabávamos por estar sempre a dever aos outros países. E isso é a balança em déficit. Como é que se consegue isto? Diminuir as importações o mais que se puder e aumentar as exportações o mais que se puder. Com Estado forte, ou seja, com o poder absoluto do rei. Isto depende, esta política económica que é o mercantilismo, depende de um Estado forte, governado por um rei absoluto e que imponha um protecionismo e nacionalismo económico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o rei vai obrigar todos a só comprar o que é produzido no país, o que é nacional, portanto, nacionalismo, e vai proteger assim as indústrias do país, o que quer dizer protecionismo. Para isso, ele vai tomar um conjunto de medidas que nós já vimos no texto do Colbert. Ele vai desenvolver as manufaturas ou indústrias, portanto, vai tentar que haja muitas indústrias e que essas indústrias cresçam, mas, por outro lado, vai tentar impedir que entrem produtos vindos de fora. E como é que ele consegue impedir que produtos vindos de fora entrem? Mais do que impedir, ele quer que eles entrem com um preço muito caro. Então vai começar a cobrar taxas a todos impostos, a todos os produtos que venham de fora. Por exemplo, os produtos ingleses para entrar em França tinham que pagar na fronteira, na alfândega, uma taxa, um imposto, o que fazia com que, quando o consumidor fosse comprar, o produto inglês fosse sempre mais caro porque tinha pago este imposto, muito mais caro que o produto francês. Logo, os franceses iriam comprar os produtos franceses. Para além disso, vai conceder todo um conjunto de privilégios às manufaturas ou indústrias. Podem ir desde os monopólios, dizer a uma fábrica, ok, vocês são os únicos que produzem este tipo de produto, eu não deixo abrir mais nenhum, para que possam vender e, portanto, investam, desenvolvam, até outro tipo de medidas, como, por exemplo, dizer durante 5 anos não pagam impostos e, portanto, podem desenvolver à vontade a vossa indústria. Espero que o mercantilismo tenha ficado, de facto, bem entendido e vamos agora rever os conceitos que vimos, de modo a construir um esquema que, mais uma vez, eu vou disponibilizar para vocês porem no fim da pergunta sobre o mercantilismo. Então, o que é que nós vimos? Que o mercantilismo só pode existir num Estado forte, ou seja, num Estado absolutista. Que ele vai apoiar os negócios e, portanto, apoiar a burguesia, porque quem se dedica aos negócios, ao comércio, é a burguesia. Ele vai apoiar os negócios da burguesia e vai controlar a nobreza, dando-lhes cargos dentro do palácio, portanto, sustentando a nobreza de maneira a que a nobreza não crie problemas e isso dá o poder absoluto ao rei.
vai defender a teoria económica do mercantilismo, que tem como objetivos a acumulação nos cofres do Estado de metais preciosos, ou seja, de ouro e de prata, que por sua vez levam ao fortalecimento do poder do rei. Quanto mais rico for um país, mais poderoso é esse rei. Como é que consegue fazer isso? Ou seja, quais são os meios? Já vimos. Através de uma balança comercial favorável, em que haja muitas exportações e poucas importações, e para isso ele precisa das colónias. Precisa das colónias porque é das colónias que traz a matéria-prima barata para desenvolver as indústrias e é às colónias que ele vai obrigar a comprar os produtos manufaturados para escoar todos os produtos que as indústrias fazem. Portanto, os meios de que ele se vai servir são a balança comercial favorável e o colonialismo. Isto aconteceu na maior parte dos países da Europa, durante os séculos XVII e XVIII, mas houve casos de exceção. E os casos de exceção, já vimos, foi a Inglaterra e a Holanda. E vamos ver agora em mais pormenor o que é que aconteceu em cada um destes países. Para contextualizar um bocado da história, desde a Idade Média que os reis em Inglaterra tinham um poder bastante limitado em relação aos reis do resto da Europa. E isto porquê? Porque tinham a Magna Carta. A Magna Carta que dizia que o rei só podia decidir depois de pôr as suas decisões perante um conselho constituído pelos nobres que aceitavam ou não, votavam ou não as decisões do rei. Entretanto, Jaime I, estes dois reis, Jaime I e Carlos I, como eram anglicanos, não se esqueçam que a Inglaterra, no século XVI, rompeu com a Igreja Católica, o rei disse que passava a ser o chefe da Igreja e passaram a ser protestantes anglicanos, eram anglicanos e começam uma perseguição a todos os católicos que ainda havia dentro do país. Mas o rei seguinte, que também era um rei absoluto, este sim é o rei absoluto, portanto, do século XVII, nesta altura do século XVII, é um rei absoluto e é anglicano, ele é muito tolerante para com os católicos, portanto, ele vai aceitar que os católicos continuem a ter a sua própria religião e vai reforçar as liberdades individuais, entre as quais a liberdade religiosa. O rei seguinte, Jaime II, era também o rei absoluto, só que não era anglicano, era católico, e vai tentar impor a religião católica no país. E isto foi muito complicado porque já vinha de há muitos anos, esta tradição da religião protestante anglicana, quase um século. E, portanto, a população vai revoltar-se com esta imposição da religião católica no país e, obviamente, começa uma conspiração. E alguns nobres ingleses vão pedir ao genro do rei, portanto, à pessoa que era casada com o filho do rei, com a filha do rei, que era Guilherme de Orange, e que era protestante, para ele se tornar rei. E assim, o rei Jaime II é deposto, começa a governar Guilherme de Orange e chamou-se a isto a gloriosa Revolução, que aconteceu em 1688, ou seja, nos finais do século XVII. Guilherme de Orange vai aceitar assinar a Declaração dos Direitos imposta pelos nobres. E nessa Declaração dos Direitos, ele compromete-se a respeitar os direitos do Parlamento, portanto, a Assembleia dos Nobres passa a ser um Parlamento, e as liberdades e direitos dos súbditos. Neste Parlamento vão estar sentados representantes da burguesia e representantes da nobreza. Portanto, pela primeira vez, nasce uma monarquia parlamentar. Um rei que vai dividir o seu poder com outro órgão, que é o Parlamento, que tem poder legislativo, e por isso se diz que a Declaração dos Direitos, no fundo, é o primeiro documento da história dos direitos humanos. Ora, nesta monarquia parlamentar estava sentada a burguesia, estava representada a burguesia e nobres, e alguns desses nobres, que eram conhecidos como a gentry, dedicavam-se ao comércio e dedicavam-se a negócios e, portanto, vão defender a liberdade económica. Eles vão
aprovar leis que digam que a economia, a iniciativa privada é livre, qualquer pessoa pode fazer comércio e, portanto, no fundo, vão se opor ao mercantilismo e, portanto, vão ter uma liberdade política e uma liberdade económica. Vamos ver agora o caso da Holanda, também conhecido pelas províncias, que vai ficar conhecido pelas Províncias Unidas. Ora, no século XVI, a Holanda, como nós já vimos, era governada por Filipe II de Espanha, que era um rei católico, também governava Portugal na mesma altura. O que acontece é que Portugal era católico, mas a Holanda não. A Holanda também tinha, a maior parte da população, tinha escolhido, já desde o século XVI, tornar-se protestante, mais precisamente calvinistas. Filipe II, como era um rei católico, vai perseguir violentamente os calvinistas e estas violentas perseguições vão levar a um descontentamento cada vez maior da população e, portanto, a uma revolta em 1581. 7 províncias do norte dos Países Baixos, aqui assim, no norte dos Países Baixos, vão declarar a sua independência e passar a designar-se por Províncias Unidas. Como é que eram governadas estas Províncias Unidas? Elas organizaram-se em república, portanto deixaram de ter rei. Cada província tinha alguma autonomia, mas depois havia um governo federal, ou seja, um governo comum a todas as províncias, que era uma assembleia chamada os Estados Gerais. Nesses Estados Gerais, constituída por representantes das várias províncias, estavam muitos, a maioria mesmo, burgueses ricos que se dedicavam ao comércio e que, portanto, defendiam a liberdade comercial, ou seja, tal como na Inglaterra, recusavam o mercantilismo. O que faz com que, quer a burguesia inglesa, quer a burguesia holandesa, e reparem, são ambas estas burguesias são protestantes, não é que a religião seja importante para a economia, mas acaba por ser, porque nós já vimos que os protestantes tinham uma mentalidade de poupança e de investir de novo os lucros que tinham, ao contrário dos países católicos do sul da Europa, França, Portugal e Espanha, que viviam no luxo e na ostentação. Estas duas burguesias, a burguesia inglesa e a burguesia holandesa protestantes, eram muito ricas e influentes, vão ficando cada vez mais ricas e cada vez mais influentes, não só economicamente, como também politicamente, pois fazem parte do Parlamento, dos Estados Gerais, ou seja, das decisões e da votação nas leis. E por outro lado, com os seus negócios, vão acumulando dinheiro, acumulando capitais. Ou seja, chama-se a isto o capitalismo comercial. É quando se começa a construir uma riqueza, portanto, a acumular-se dinheiro, a acumular-se o lucro, e esse lucro, esses capitais, vão ser de novo reinvestidos no comércio. Eu ganhei com este negócio este dinheiro, mas não o vou gastar, vou com ele fazer outro negócio, reinvestir no comércio. E, também já estudámos para trás, criaram instrumentos financeiros para ajudar esta atividade comercial e este capitalismo comercial. As companhias de comércio, a Bolsa de Valores e os próprios bancos que nascem, quer em Inglaterra, quer na Holanda. O que vai fazer com que ainda se acumule mais dinheiro, ou seja, é aqui na Inglaterra e na Holanda que nasce o capitalismo comercial. Ora bem, em princípio, já deverão ser capazes de responder, depois, claro, da leitura atenta do livro, às perguntas que eu depois vos vou colocar para vocês porem no caderno diário, digital. Como estava organizado o poder no antigo regime, está na página 95, como estava organizada a sociedade no antigo regime, página 97, a economia, página 99. Explicar o que foi o mercantilismo e em que consistia, página 101. Saber identificar os casos de exceção, que já vimos que foi a Inglaterra e a Holanda, e de uma maneira resumida dizer o porquê que elas eram casos de exceção. Portanto, reparem, a Inglaterra está na página 101 e 103, vocês guiam-se
por aquilo que eu falei, o que eu falei é o que é importante na resposta, a Holanda na página 103 e 105. O conjunto desta unidade, desta aula, está nas páginas 93 a 105. Espero que tenham percebido e bom trabalho.